Olá! A seguir, você assistirá uma videoaula do processo seletivo de alunos da Escola Preparatória da UFABC. Assista a aula e anote as informações e os conteúdos relevantes. Anote também a palavra-chave do dia, que será explicitamente indicada pela professora ou pelo professor mais de uma vez durante o vídeo. Após a aula, acesse a plataforma Moodle e indique corretamente a palavra-chave da aula do dia. Após acesso, responda as questões referentes ao conteúdo da aula. A aula ficará disponível para ser assistida das 13h30 às 18 horas. Desejamos uma excelente aula. Olá, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Giovana, dou aula aqui na EP de História da Arte e também sou coordenadora do Caderno de Linguagens. Hoje eu estou aqui para dar uma aula bem introdutória para vocês sobre modernismo, que faz parte aqui, do processo seletivo dos alunos, como vocês já devem saber. E a ideia aqui é a gente conversar um pouquinho sobre o modernismo, entender quais foram os objetivos desse movimento artístico, como isso aconteceu, quais foram as consequências disso, para o mundo da arte, e também entender o período histórico que ele se localizou. Antes da gente começar efetivamente a aula, é importante lembrar vocês, trazer, na verdade, para vocês a palavra-chave que vocês vão usar aí na inscrição, na hora de responderem as perguntas. A palavra-chave da nossa aula é professor. Repetindo, professor. Já anotem aí em algum caderno, alguma agenda no celular, para vocês não esquecerem essa palavra, que ela vai ser muito importante para vocês participarem do nosso processo seletivo, beleza? Então é isso, vamos começar aqui a falar sobre o modernismo. Eu vou acompanhando no slide e lembrando, que, gente, isso é uma aula muito introdutória, então a gente vai dar uma pincelada no tema, mas tem muito mais a ser desenvolvido, muito mais coisa que a gente poderia citar quando a gente fala desse período tão importante da história da arte no Brasil. Para vocês terem uma noção, a gente vai começar falando um pouquinho sobre o contexto histórico. Então, quando é, que acontece a Semana da Arte Moderna? Lembrando que a gente está falando aqui do período de 1922, tá? Que é quando vai efetivamente acontecer esse evento aí importante do mundo da arte. O modernismo no Brasil, ele acontece durante a República Velha, que é a primeira república brasileira. E o que estava acontecendo no Brasil, especificamente em São Paulo, nessa época? São Paulo estava passando por muitos avanços industriais, tá? E isso vai ser uma coisa legal da gente reparar, que vai aparecer nas obras de arte. Quando a gente começa a fazer uma obra de arte verdadeiramente brasileira, esse tópico dos avanços industriais vai se fazer presente ali. Outro ponto muito importante, a gente vai ter o aumento no número de imigrantes. Vejam como isso vai fazer com que a gente tenha várias culturas, convivendo juntas, e isso sempre impacta a arte. Algo, gente, que vocês têm que ter em mente, a história e a arte, elas andam ali de mãos dadas. Então, observar os quadros também é um modo da gente entender o que estava acontecendo naquele país e naquela região num determinado período. Além disso, a elite brasileira era e ainda é muito influenciada pelos padrões europeus. Então, aonde é que estava, desculpa, gente, o imaginário do que é arte? Na Europa. Então, qual vai ser a grande influência artística do Brasil nesse período? Vai ser a arte europeia. Isso é uma coisa bem importante de vocês lembrarem. E aí, o que os artistas modernistas vão tentar fazer? Eles vão falar, beleza, a gente tem aqui a influência da arte europeia, mas a gente não pode viver preso só nessa influência. A arte em nosso meio. O que quer dizer que a arte em nosso meio? Que com o modernismo vai nascer a ideia de que a gente pode fazer uma arte que ela seja a partir do Brasil. Tá? Então, a gente não precisa ficar preso só na arte europeia. A gente pode tentar descobrir que tipo de arte a nossa terra tem para nos oferecer. E aí, a gente vai... eu vou contar aqui para vocês um episódio que foi muito importante. A gente diz que ele foi o estopim para a Semana da Arte Moderna. Então, em 1917, a Anita Malfatti,
que é a artista, a pintora responsável por fazer esse quadro aqui, que se chama Nu Cubista, tá? A Anita Malfatti, ela vai fazer uma exposição aí em 1917, e nessa exposição, a Anita Malfatti, o que aconteceu? Ela tinha ido para a Europa, tinha tido contato com várias vanguardas europeias, então ela teve ali contato com o cubismo, né, dadaísmo, etc., surrealismo. Ela tem contato com as vanguardas europeias e ela volta para o Brasil para fazer essa exposição. E nessa exposição, ela se considera muito inovadora, porque vocês já devem até ouvido falar que as vanguardas europeias, elas rompem um pouco com a tradição artística, né? Então, elas abrem espaço. Qual que é a grande coisa das vanguardas europeias? Elas abrem espaço para um novo tipo de arte, que não precisa seguir aquele padrãozinho assim, que a arte ela tem que ser bela. A arte ela pode ser novas coisas, né? Ela pode ser muito mais inventiva, como, por exemplo, foi o cubismo. E aí a Anita Malfatti vem para o Brasil com essa exposição, toda essa gana de fazer um novo tipo de obra de arte. E aí, essa exposição, ela é muito elogiada quando ela acontece. Muitos quadros são vendidos. Porém, no dia seguinte, o Monteiro Lobato vai escrever um artigo para o jornal que se chama Paranoia ou Mistificação. E nesse artigo, ele vai fazer algumas críticas à exposição da Anita Malfatti. Eu vou ler esse trecho com vocês. Eu sei que ele é um pouquinho grande, mas prometo que a gente vai ler e vai tentar destrinchar ele e entender qual foi a crítica do Monteiro Lobato. Então, isso é importante. O Monteiro Lobato, ele faz uma crítica à exposição da Anita Malfatti. A gente vai entender qual foi essa crítica, por que foi essa crítica e como essa crítica ajudou a Semana da Arte Moderna a acontecer. Então, o Monteiro Lobato vai dizer o seguinte: essas considerações são provocadas pela exposição da senhora Malfatti, onde se notam acentuadíssimas tendências para uma estética forçada no sentido das extravagâncias de Picasso e companhia. Lembrando que o Picasso é um pintor cubista, beleza? Então é da onde ela tirou aí as influências, por exemplo, dessa obra. Essa artista possui um talento vigoroso, fora do comum. Poucas vezes, através de uma obra torcida em mais direção, se notam tantas e tão preciosas qualidades latentes. Percebe-se de qualquer daqueles quadrinhos como a sua autora é independente, como é original, como é inventiva, em que alto grau possui umas tantas qualidades inatas, das mais fecundas na construção de uma sólida individualidade artística. Entretanto, seduzida pelas teorias do que ela chama arte moderna, penetrou nos domínios de um impressionismo discutibilíssimo e pôs todo o seu talento em serviço de uma nova série de caricaturas. Sejamos sinceros, futurismo, cubismo, impressionismo e tutti quanti não passam de outros ramos da arte caricatural. É a extensão da caricatura e a regiões onde não havia até agora penetrado. Caricatura da cor, caricatura da forma, mas caricatura que não visa como a verdadeira ressaltar uma ideia, mas sim desnortear, apavalhar, atordoar a ingenuidade do espectador, necessidade de olhar para a realidade brasileira. Então, o que é, né, que o Monteiro Lobato está querendo dizer aqui? Ele vai trazer... Desculpa, gente, não estou muito bem da garganta. O Monteiro Lobato, ele vai trazer aqui que, embora ela tenha um talento inegável, né, a Anita Malfatti, ela está muito presa a fazer aquela arte extremamente caricatural como a dos europeus. Então, no fundo, gente, será que isso é inovador? Isso até é uma questão que eu estou trazendo para vocês refletirem aí enquanto assistem a aula. As vanguardas europeias com certeza trazem inovações para a história da arte, mas será que o Brasil ficar preso somente a essas inovações realmente faz uma quebra com a arte que a gente estava acostumado a ver? E ele vai trazer, então, né, que todos esses impressionismos, cubismos, todos esses ismos, né, eles estão, de alguma maneira, aprisionando o tipo de fazer arte dela. E isso de alguma maneira, tira
a nossa atenção para a necessidade de olhar para a realidade brasileira, para fazer uma arte que seja brasileira. Então, essa obra de arte aqui da Anita Malfatti, tem algo nela verdadeiramente brasileiro? Ou será que ela só está fazendo aqui, ela é brasileira, mas ela está fazendo uma arte que poderia ser europeia, né? E aí, eu trago aqui um conceito importante para vocês. Alguns artistas vão acreditar que a obra de arte, que a arte em si é universal. O que quer dizer a arte ser universal? Que ela é igual em todos os lugares do mundo. Só que outros artistas vão dizer que a arte não é universal, que se eu fizer uma arte a partir do Brasil, vai ser de um jeito. Se eu fazer uma arte a partir da Argentina, vai ser de outro. Se eu fizer a partir do Uruguai, outro. Estados Unidos, outro. E qualquer país da Europa também vai ser outro, tá? Então, essa é um pouco a discussão que está aí de plano de fundo quando a gente fala da arte moderna. Tá? A arte ela não é universal. Se a gente fizer uma arte a partir do Brasil, ela tem que carregar elementos do nosso clima, da nossa cultura, da nossa terra e de tudo que nos cerca. E aí, uma curiosidade é que depois dessa crítica, várias pessoas que compraram os quadros da Anita Malfatti até devolveram. E aí isso, gente, fez gerar um burburinho entre os artistas, principalmente esses artistas aí da elite paulistana, de falar: será que a gente não precisa fazer uma arte realmente brasileira? Será que a gente não precisa ir contra esses padrões, né, que são aí o padrão que a elite, que a burguesia gosta, esse padrão europeu? Será que a gente não pode criar algo novo? E aí, com isso, vai nascer a Semana da Arte Moderna. E aí, para a gente entrar aí especificamente na Semana da Arte Moderna, eu trago um disparador aí para vocês pensarem, que é o documentário do Emicida, que se chama Amarelo, é Tudo para Ontem. Vocês devem ter visto aí, ficou disponível na Netflix. E nesse documentário, que inclusive eu recomendo fortemente para todas e todos, o Emicida vai falar muito sobre a Semana da Arte Moderna. Uma coisa muito legal é que o show, né, que deu aí origem ao documentário aconteceu no Teatro Municipal, bem como a Semana da Arte Moderna em 1922. E o que o Emicida vai falar em um determinado trecho do documentário dele? Que o objetivo dos modernistas, né, ele vai falar bastante do Mário de Andrade, o objetivo desses modernistas era fazer com que a arte brasileira fosse mais samba. E por que essa frase é muito interessante? Porque o samba, ele tem as origens e ele tem, tanto no seu ritmo quanto nas letras, ele carrega muito do Brasil ali, né? Não é só que a letra está em português, né, que está na nossa língua materna, não é só isso. A letra, sobre o que ele fala, o ritmo, o lugar onde nasceu, as festas em que se toca o samba, vocês conseguem perceber que tudo isso é muito brasileiro, né? Quando a gente ouve samba, a gente já remete ao nosso país. E eles queriam fazer isso com a arte, com as pinturas, com os livros. Então, o que o samba foi para a música, os artistas modernistas queriam trazer isso para a pintura e para os livros. Faz sentido para vocês? Dá para entender? Eu quero realmente transformar a arte em algo brasileiro, a partir do Brasil, sobre o Brasil, que faz sentido dentro do Brasil, que carrega a nossa história. Eles queriam fazer isso com a história da arte, e eu acho que esse jeito que o Emicida coloca é genial e pode ajudar muito vocês a entenderem sobre o modernismo. E vejam só como o modernismo ecoou, né? Hoje o Emicida, que é um artista de rap, está trazendo a importância disso para nós. Quem sabe ele também não é um fruto, né, de tudo isso que aconteceu, de toda essa reviravolta da gente fazer uma arte realmente brasileira. Tanto que no último álbum do Emicida, ele traz aí um encontro entre o rap e o samba, né, que são aí duas partes muito importantes, muito vivas da nossa cultura. E aí, depois dessa introdução aí, né, da gente entender um pouco desse objetivo, vamos falar especificamente sobre a Semana da Arte Moderna. Então, aqui a gente tem o cartaz da Semana da Arte Moderna, que foi feito pelo Di Cavalcante. Mas antes, pessoal, antes da gente falar agora da Semana da Arte Moderna e das suas características, eu só queria lembrar vocês mais uma vez que a palavra-chave dessa aula é professor. Então, se por acaso vocês perderam, que eu falei ali no comecinho, anotem, a palavra é professor, e vocês vão precisar disso
para participar aí do processo seletivo. Mas então, agora voltando aqui, né, para a Semana da Arte Moderna, essa capa foi feita por um dos artistas muito importantes desse período, que foi o Di Cavalcanti. Tá? Então, sempre que vocês verem essa capinha aqui, se lembrem que o Di Cavalcanti foi o responsável por isso. E eles vão trazer os artistas, né, da Semana da Arte Moderna, que essa semana ela pode ser caracterizada como uma semana de escândalos literários e artísticos, de meter os estribos na barriga da burguesiazinha paulistana. Então, um ponto importante também, a Semana da Arte Moderna criticava o modo de vida burguês que as pessoas levavam naquela época. Essa semana vai ter um sentido destruidor. O que isso quer dizer? Que eles queriam romper com a arte anterior, com aquela arte tradicional, que tem que estar tudo, as rimas muito certinhas, com uma linguagem formal, com uma obra de arte muito preocupada com a racionalidade. Eles queriam romper com isso e fazer uma arte que fosse mais livre, tá? E aí, como já deve se imaginar, né, a crítica não vai receber isso muito bem. Então, um jornal vai publicar no dia seguinte, né, do primeiro dia do evento, essa crítica. Foi como se esperava um notável fracasso, a récita de ontem da pomposa Semana da Arte Moderna, qual melhor e mais acertadamente deveria se chamar Semana de Mal às Artes. Então, esse é outro ponto. Como é que a crítica reagiu? Como é que as mídias, né, reagiram à Semana da Arte Moderna? Mal. As pessoas não gostaram, porque a burguesia se sentiu atacada, né? A partir dos quadros, a partir dos poemas que foram recitados, vão ter muitos poemas que zombam dos burgueses, então eles se sentem criticados. E vocês podem estar pensando daí, mas será que esses pintores, eles não faziam parte da burguesia? Sim, eles faziam, só que eles olhavam com maus olhos o padrão de vida que aquelas pessoas tinham, o jeito de viver e de enxergar a arte que a burguesia passava naquela época. E aí, algumas características da Semana da Arte Moderna para vocês entenderem um pouquinho melhor o que aconteceu nesse período, né? Então, como eu já falei, vai ter uma grande ruptura com o academicismo. O academicismo, gente, no sentido de pôr padrões na obra de arte, padrões estéticos, padrões ali nos textos, como tem que ser, que cores tem que usar. Eles não querem se prender a fazer uma arte uma igualzinha da outra, eles querem romper com isso. Vai ter também uma grande ausência de formalismo. Então, a linguagem não precisa ser formal. A gente pode ter uma linguagem mais livre, mais aberta, né? Os versos livres, que eles vão dizer. Não precisa ser tudo rimadinho. A gente pode falar, o Oswald de Andrade, que é um dos escritores muito importantes desse período, vai falar que a gente tem que trazer uma linguagem mais próxima do povo, uma linguagem como se fala, né? A gente não põe um monte de palavra mega rebuscada no nosso linguajar ali na hora que a gente conversa. A ideia seria trazer a linguagem da conversa para a literatura. Criticar o modelo parnasiano, que era uma literatura bastante voltada ao tradicionalismo, que se importava muito com essas regrinhas estéticas, então eles criticam o parnasianismo, vão ter influência das vanguardas europeias, como o futurismo, o dadaísmo, o surrealismo, o expressionismo, embora que é uma influência, tá? Não é que eles querem fazer igual, eles vão se influenciar. Isso vai ser uma coisa muito, muito importante. Valorização da identidade e da cultura brasileira. Eu quero fazer uma arte que valorize o Brasil, tá? Eu não quero fazer uma arte que valorize a Europa. No modernismo, a gente vai valorizar o Brasil, a nossa identidade, a nossa cultura. As cores do Brasil, o clima do Brasil, a comida do Brasil, as regiões do Brasil. Uma experimentação estética, então a gente pode se experimentar, a gente pode tentar coisas novas. Isso se linka com a liberdade de expressão, que vai ser muito importante também nesse período. Essa aproximação da linguagem oral, que eu falei para vocês, né, que era algo que o Oswald de Andrade elogiava bastante, e aqui a gente vai trazer temáticas nacionalistas e cotidianas. Então, quais vão ser os temas, né, tanto da pintura quanto da literatura? O Brasil, as regiões, as desgraças também que acontecem aqui, né, como miséria, seca, fome. A seca vai ser um tema bem importante. E os quadros também vão tentar retratar isso.
Então, gente, uma coisa muito importante que vocês precisam lembrar aqui é que a Semana da Arte Moderna, ela gera um desconforto aí nessas elites, mas ela vai acontecer tentando ser esse movimento inovador, né? Eles dizem aí essa semana de escândalos. Então, eles querem fazer uma nova estética. A gente vai juntar artistas, escritores, músicos, pintores, que queriam romper com o que a arte era, para dar espaço, para abrir caminho para uma nova arte no Brasil, que fosse verdadeiramente brasileira. Eles queriam realmente, gente, fazer uma estética inovadora, uma revolução estética, tá? Esse era o objetivo deles, uma revolução estética que permitisse com que a gente olhasse muito mais para o Brasil, para o nosso país. E aí aqui a gente tem esse quadro, a Cuca, né, da Tarsila do Amaral, que representa um pouco isso. A Tarsila, gente, ela não participa da Semana da Arte Moderna. Isso é muito importante, às vezes a gente acaba se confundindo, porque ela foi uma artista muito importante do modernismo, né? Mas a Tarsila do Amaral não participa da Semana da Arte Moderna, e ela traz aqui esse quadro. Eu trouxe aqui esse quadro para vocês dela, para mostrar um pouco, olha só a diferença. Esse quadro, vocês conseguem perceber como ele é brasileiro? Você olha para esse quadro, você já sente o clima mais quente, as cores remetem ao Brasil, né? A gente tem essa coisa dos animais, da fauna e da flora. Vocês percebem, se eu coloco para vocês esse quadro, em comparação com esse quadro, vocês conseguem notar como a arte passa por um processo de, vamos dizer assim, abrasileiração? Essa palavra não existe, mas acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Vocês percebem que esse quadro aqui é muito mais samba, como diria o Emicida, do que o quadro da Anitta Malfatti? Então, esse é o ponto que eu quero que vocês peguem muito bem. A gente passa por uma revolução na arte, de modo que a arte ela vai ser muito mais brasileira. A gente vai sentir o Brasil quando a gente olha para a obra de arte. A gente vai viver o Brasil, experimentar o Brasil quando a gente olha para as obras de arte do modernismo. E isso vai acontecer tanto na história da arte quanto na literatura. E aí, para a gente encerrar a nossa aula, eu vou passar um pouquinho sobre as fases do modernismo, ou como se chama na literatura, gerações modernistas. A primeira geração vai ser uma fase heróica. O grande objetivo aqui vai ser romper com os valores anteriores e negar toda essa formalidade da arte. Alguns dos artistas mais importantes desse momento vai ser o Oswald de Andrade, o Mário de Andrade e o Manuel Bandeira. Como exemplo, eu trouxe aqui o Manifesto Antropófago, do Oswald. O objetivo desse manifesto o que é antropofagia, né, em linhas gerais? Antropofagia é um ritual que algumas tribos faziam de comer o inimigo. Como assim comer o inimigo? Depois que uma pessoa da tribo inimiga morresse, eles queimavam essa pessoa e comiam as cinzas com fruta. A gente pode pensar, nossa, isso é muito esquisito, né? Por que eles faziam isso? Porque eles acreditavam que ao comer, ao ingerir ali as cinzas do inimigo, você ia conseguir os poderes, a força daquele inimigo. Então, o que isso tem a ver com arte? Eles vão falar que a gente tem que fazer uma coisa parecida com a arte europeia, com a arte estrangeira. A gente tem que pegar aquilo, engolir de alguma maneira, entender aquela arte, devorar ela, para, a partir disso, criar algo novo. Então, eu posso me influenciar no surrealismo, tudo bem, só que eu vou engolir aquilo e vou modificar aquilo totalmente, transformar para fazer uma arte brasileira. Eu posso pegar o cubismo e transformar nisso aqui, no Abapuru, que a Tarsila faz. Tem uma influência ali cubista, mas eu transformo aquilo e eu crio algo novo, que é muito mais brasileiro. Já na segunda geração modernista, a gente vai ter essa fase de construção. Eles já vão estar numa fase muito mais consolidada, tá? Então, eles vão se afastar dessa visão mais destruidora da primeira fase e eles vão trazer um teor muito mais social e histórico. E aí a gente vai ter grandes nomes como Carlos Drummond, Cecília Meirelles, Murilo Mendes, Jorge de Lima, Vinícius de Moraes na poesia
E na prosa, vamos ter o Graciliano Ramos, José Lins do Rego, a Raquel de Queiroz, o Jorge Amado e o Érico Veríssimo. E aí, como exemplo, eu trouxe o Capitães da Areia, tá? Que é um livro do Jorge Amado, que tem esse teor muito forte social para falar sobre a desigualdade que tinha, principalmente ali na Bahia. Tudo bem? E aí, por fim, a terceira fase do modernismo, também conhecida como a geração de 45, então a gente está bastante pós aí, Semana da Arte Moderna, ela teve algumas características bem diferentes, tá? Eles ficam até conhecidos como neoparnasianos ou neorromânticos. E aqui vai ter um caráter bastante filosófico também nas obras de arte. Os grandes nomes que vão ficar conhecidos são Mário Quintana, João Cabral de Melo Neto, Guimarães Rosa e a Clarice Lispector. Como exemplo, eu trouxe a obra A Hora da Estrela, que já foi até obrigatória em alguns vestibulares. E na linguagem da Clarice, a gente consegue perceber muito esse caráter mais filosófico, que se volta mais para o eu, para as angústias ali do ser humano colocado nessa sociedade, que é uma sociedade desigual, como já traziam na segunda geração do modernismo. Beleza, gente? Bom, eu acho que é isso. Foi uma coisinha bem rápida, mas eu acho que deu para explorar um pouquinho do que é o modernismo. Espero ver vocês em breve para a gente conversar muito mais aí sobre história da arte. Espero que vocês tenham gostado da aula. Desejo muito boa sorte a todas e todos. E lembro vocês, só para a gente encerrar, que a palavra-chave que vocês precisam anotar aí é professor, tá? Não esqueçam então de anotar. A palavra é professor. Tudo bem, gente? Então, muito obrigada por todo mundo que assistiu. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês numa próxima. Até mais, gente. Beijos.